Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 22, versículos do 34 ao 40. Meus amados irmãos, no evangelho de hoje nós podemos ver comportamentos que os fariseus tinham, que os protestantes hoje têm igual, e utilizam dessa mesma, vamos dizer assim, artimanha para colocar à prova, ou colocar na berlinda, ou tentar confundir os católicos. Veja o que diz o evangelho de hoje, se não é exatamente isso que acontece. Os protestantes têm os mesmos comportamentos que tinham os fariseus e os saduceus. Vejamos. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se. Então veja, Jesus reduz os saduceus ao silêncio. Em que momento? Se você ler o evangelho um pouquinho antes, São Mateus 22, do 23 até o 33, você vai ver aquele caso dos saduceus que não acreditavam na ressurreição e nem acreditavam em anjos, eles fazendo aquela pegadinha com Jesus, usando de uma lei que Moisés criara para proteger a viúva, a lei do resgate, ou não lembro agora a outra palavra que se usa, mas a lei do resgate. Qual era a lei do resgate? Uma mulher casava com um homem, de repente o seu esposo morria e ela não tinha gerado filhos. Aí o que é que acontece? O cunhado dela, ou seja, o irmão do esposo que faleceu, casa com ela para gerar uma descendência para o defunto, para o marido que tinha morrido, para o seu esposo anterior. E eles vão dizer, aconteceu que uma mulher casou com o primeiro não morreu sem deixar filhos, casou com o segundo, com o terceiro, e assim casou com 7 irmãos. E eles vão perguntar, né? Na ressurreição, deixa eu ver, eles vão perguntar qual o versículo versículo 27. Por sua vez, depois deles todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, uma vez que todos a tiveram? Então, eles fazem essa pergunta para colocar Jesus à prova. É assim que age ainda hoje os protestantes. Podemos dizer, eu não estou falando generalizando, porque tem muita gente protestante que são pessoas maravilhosas, mas existe uma gama dentre eles que agem assim, para colocar os católicos à prova. Então eles perguntaram, quando essa mulher ressuscitar e os seus maridos ressuscitar, ela será esposa de quem? Jesus vai matar 2 coelhos com uma cajadada só. Jesus vai dizer, né? Na ressurreição os homens não terão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Êxodo 3:6. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Ou seja, isso implicava dizer que Moisés, ou melhor, que Abraão, Isaque e Jacó estavam vivos em Deus, né? Sua alma espiritual. E ele conclui dizendo, e ouvindo esta doutrina, as turbas se enchiam de grande admiração. Então, veja, aí aqui Jesus silencia os saduceus, que não acreditavam em anjos e nem acreditavam na ressurreição no último dia, e quando os fariseus ficaram sabendo que esses saduceus tinham sido, que os saduceus eram, vamos dizer assim, opositores dos fariseus, e os fariseus eram, vamos dizer, opositores dos saduceus. Eram grupos judeus
que se opunham, né? Que eram anti um ao outro, né? E aí chega o evangelho de hoje e essa atitude dos fariseus é a mesma atitude que nós vemos nos protestantes. Eles vão dizer, né? Vai dizer São Mateus, sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se e um deles, doutor da lei, fez-lhe esta pergunta para quê? Para aprender? Não, para pô-lo à prova, para armar cilada. E aí a pergunta é, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Deuteronômio 6, 5. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Nesses dois mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Então, o comportamento dos fariseus, dos saduceus, de sempre fazer perguntas a Jesus, não é intencional no sentido de aprendizado. É intencionalmente para pôr Jesus à prova. O mesmo acontece aqui no meu canal. Existem perguntas de protestantes sobre temas católicos, não porque eles querem aprender, mas porque eles querem armar cilada e de alguma forma dizer que as nossas doutrinas são doutrinas heréticas, quando na verdade eles, veja, os protestantes são iguaizinhos aos grupos judeus as facções judaicas que se subdividiram dentro do judaísmo. Os saduceus, os escribas, os fariseus, os herodianos, os anciãos do povo, os mestres da lei. Ou seja, eram subgrupos dentro de uma mesma religião, mas que tinham pensamentos e doutrina distantes. Por exemplo, nesse caso aqui do texto de hoje, os fariseus acreditavam na ressurreição e acreditavam em anjos. Os saduceus não acreditavam na ressurreição e nem acreditavam em anjos. No meio protestante é a mesma coisa. Tem protestantes que acreditam no batismo para a criança, tem protestantes que não acreditam, tem protestante que acredita que existe a Santíssima Trindade, tem grupos protestantes que vai dizer que não existe a Santíssima Trindade, tem grupo protestante que diz que a gente tem que guardar o sábado, os cristãos devem guardar o sábado, tem grupos protestantes que vai dizer que os cristãos devem guardar o domingo, tem grupos protestantes que acreditam na consubstanciação, ou seja, numa presença real de Jesus. Jesus se une ao pão e ao vinho, no momento do culto. Outros vão dizer que é só um símbolo, e nada mais. Existe um grupo protestante, por exemplo, os luteranos acreditam que Maria é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Existe a maioria dos grupos protestantes que não acreditam que Maria é mãe de Deus, dizendo que Maria é só um receptáculo. É como, por exemplo, eu estou aqui com uma caixinha de lâmpada, é como, por exemplo, Maria é essa caixinha de lâmpada na mentalidade protestante. Essa caixinha de lâmpada que é uma coisa, a lâmpada é outra coisa, e que entra aqui, guardou e pronto. Só que o papel de Maria não é o de uma caixa, somente guardar Jesus dentro de si por um tempo. Ao contrário, um óvulo de Maria é fecundado e dentro de Maria é gerado uma criança. Essa criança, ela é uma só pessoa com duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Por isso, Maria é mãe de uma pessoa, não de uma natureza. Porque eles dizem que Maria é mãe de Jesus homem, como se pudesse se dividir Jesus homem e Jesus Deus, quando na verdade é um só Jesus com duas naturezas, uma natureza humana
e uma natureza divina. Então Maria é mãe de Jesus, que possui uma natureza humana e uma natureza divina em uma só pessoa. Querer dividir isso é fazer o que fez Nestório, é fazer aquilo que também fez Ário. E aí entra uma gama de falsas doutrinas, de heresias, também como fizeram os gnósticos. Os gnósticos diziam que quando Jesus estava morrendo na cruz, o Jesus, Deus espiritual, saiu de Jesus, o Jesus histórico, Jesus filho de Maria, e Pedro, que chorava a morte de Cristo na cruz de longe, contemplando o Calvário de longe, recebe próximo dele a visita de Jesus. E Jesus vai dizer para Pedro, olha, eu não estou mais ali, quem está ali é só Jesus, né? Recebe a visita do Filho de Deus, o Verbo eterno, e o Verbo eterno vai dizer para Pedro, olha, eu não estou mais ali, quem está ali é somente Jesus de Nazaré, o filho de Maria de Nazaré. Isso os gnósticos diziam. E com isso nega-se a morte da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, mas que morre, como diz São Pedro, morto na carne, vivificado no Espírito. Então a segunda pessoa da Santíssima Trindade morre. E morre como? Morre na carne. Morre na carne. O corpo morre de Cristo, a alma vai para a mansão dos mortos, o corpo vai para a sepultura e o Verbo eterno que está unido, né, na união hipostática, que está unido hipostaticamente com o corpo e a alma e não se separa em momento nenhum, ressuscita junto com o Pai e o Espírito, é o Cristo, o corpo, né, de Cristo, é ressurreto, se une novamente a sua alma e o seu corpo, juntamente também com o seu espírito. Então, negar isso, negar tudo isso, é se dar o trabalho de fazer como os fariseus e os saduceus, que fazem parte de um mesmo grupo religioso, porém cada um com uma interpretação das Escrituras, segundo a sua própria mentalidade, e com isso tiveram a ousadia de atacar o próprio Cristo. E quando os grupos protestantes, que se subdividem e que supostamente estão unidos numa mesma religião, o protestantismo, têm a ousadia de atacar o próprio Cristo. Porque quem ataca a Igreja Católica, ataca Jesus Cristo. Foi isso que Jesus disse a Paulo. Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Paulo não estava perseguindo a pessoa de Jesus no sentido de o Jesus, homem que se fez carne, porque já tinha ressuscitado, já tinha ascendido aos céus. Ele perseguia os cristãos, ou seja, a igreja. Por isso São Paulo vai dizer aos Efésios, Deus fez dele cabeça da igreja que é o seu corpo. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser.